Bom, boa noite. Nós estamos um tema muito difícil, inesgotável, e por ser difícil e inesgotável, eu vou apenas abordar e depois provocar a reflexão no fim da aula com outras fontes. Rabino Hirsch pergunta: será que os filhos pagam pelos erros dos pais? Ok. Óbvio que se eu deixasse cada um aqui falar, muitas ideias corretas, experiências, para um lado e para o outro, mas o que nós vamos fazer aqui, com a permissão de vocês, é entender o Rabino Hirsch em cima do que ele escreveu sobre este tema. E a fonte dele é o episódio dos Meraglim, dos espiões. Por que ele pegou os espiões e não outros lugares? A gente vai entender já qual foi o objetivo do Rabino Hirsch. Mas, apenas para lembrar vocês, o que aconteceu? Moisés está lá, no deserto, boa noite, está lá, e resolve atender o pedido do povo. Como é que nós vamos entrar em Israel? Não sabemos como é, por onde entrar melhor, quem serão nossos adversários, qual é a minha forma de conquista. Vamos mandar Meraglim, espiões, para facilitar a nossa tarefa. Moshe Rabbeinu aceitou, mandou os espiões, 12, um por tribo. Os 12 espiões foram, retornaram. Dos 12 espiões, 10 desencorajaram a Israel de ir para a terra de Israel. 2 encorajaram e resistiram e desafiaram os 10. Esses 2, Yoshua ben Nun e Kalev ben Yefuneh. A história continuou. 10 é a maioria, 2 a minoria, conseguiram incitar todo o povo, a ponto que o povo começou a chorar, começou a lamentar, começou a gritar: queremos voltar para o Egito, para que você trouxe a gente para cá? E aí, com uma situação inesperada, todo o povo começou a chorar naquela noite, a ponto que Rashi diz: aquela noite ficou eternizada no calendário judaico. Vocês choraram em vão? Porque acaso Deus não pode conquistar a terra de Israel para vocês? Acaso Deus, que te tirou do Egito através de 10 pragas, milagres, abertura do mar, vocês comem pão que vem do céu, não vem da Santa Luzia, vem do céu, melhor ainda. Você acha que a Deus vai deixar vocês na mão? Falta de emuná, falta de confiança. Vocês choraram em vão? Essa data,
vocês vão chorar sempre. E ali ficou perpetuado que aquela noite era a noite de Tisha B'Av. Muito bem. Mas não só isso. Afinal de contas, se o Mashiach não chegar, vamos sentar de novo aqui em Tisha B'Av. Sentamos no Tisha B'Av passado, trouxemos um sobrevivente do Holocausto para falar conosco. Mas, impressionante o que está escrito na Torá, no Bamidbar, capítulo 14, Psukim 32, 34. Diz a Torá: e vossos corpos cairão neste deserto. Está falando com aquela geração toda. Ou seja, aqui vai ser a Hevra Kadisha de vocês, está vendo? Aqui. Vocês não vão entrar na terra de Israel. E vocês serão enterrados por aí. Fala, duro? Por causa de quê? Por causa da falta de confiança. Por causa, muito provavelmente, né, um desencorajou o outro. Você tem uma meta, e aí você não confia na meta, e começa a desencorajar. 10 pessoas conseguiram desencorajar um povo inteiro. Olha a força de um minyan para o bem, a força do minyan para o mal. 10 pessoas têm uma força imensa. E aí, Deus falou, e vossos corpos cairão neste deserto. E vossos filhos errarão no deserto 40 anos e carregarão vossas culpas. Eles, como se eles estivessem errando. Eles não erram. Eu não sei se está certo ou não. Eu estou lendo o que está na Torá. Eu sei. Mas vamos ver. Vão carregar vossas culpas até acabarem vossos corpos no deserto. Agora incluiu os filhos também. Vocês não entram em Israel? E tinha lá um bebezinho. O bebezinho também não vai entrar. Mas o que eles fizeram? Só uma outra geração. Outra geração. Que nascer, quem já era filho, ouviu isso, não entra. Quem nasceu um dia depois, entrou no Einstein, né? 3 horas depois disso, esse aqui vai entrar na terra de Israel. O que acontece? 40 anos, imagina, quem nasce ali, 40 anos, ele vai ser uma pessoa de 40 anos entrando em Israel. Outros 35, outros 25, 18, 14. Mas quem era filho pequeno, que não tinha nada a ver com o episódio da histeria, tinha nada a ver, pagam, carregarão vossas culpas, até acabarem vossos corpos no deserto. Segundo os números dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, por cada dia 1 ano. 1 ano por cada dia, levareis as vossas iniquidades. 40 anos, e conhecereis a consequência do vosso afastamento de mim. Ponto. Rabino Rich olhou o texto, é aqui que eu vou produzir. O que vocês estão achando? Combina? Não combina? Não, se vocês gostassem, a gente podia botar essa música na próxima aula. Não. Maimônides escreveu, né, que a música influencia o comportamento. Mas depende da música, né? Depende da música. Pois é. Mas ele falou que a música influencia o comportamento. Aí eu fico pensando, imagina, né, cada música e as suas letras, né, e as suas batidas, enfim. Eu acho que ele tinha razão, viu? Bom, alguma dúvida sobre isso aqui? Eu sei que vocês estão achando pesado. Não, mas fazer 40 dias, um ditado que
Um ano, porque os espiões ficaram 40 dias em Israel. Então, o pecado levará a um castigo de 40 anos perambulando em Israel. Antes de entrar em Israel. Quem vai entrar? Quem não estava nascido até então. Os filhos também vão ficar. Como se eles errarão. Eles vão errar. Em relação ao que tem esse ditado que diz avó, a flubosa, rechinei paris. Vamos chegar lá. É o último slide meu. Tem a ver. Tem. Sim. Quantas Uma gerações? dúvida. Bamidbar começa faltando 37 dias, se não me engano, antes do Moshe. Não, isso é Devarim. Isso é Devarim. Bamidbar começa no segundo ano dos 40. Então, quer dizer, tem mais 39, vamos dizer assim. Bachodesh Hasheni, Bashana Hashenit. Começa o Bamidbar. Sim. O grifar carregarão nossas culpas. A gente deveria de grifar também até acabar nossos corpos no deserto. Porque aí dá uma ressalva de quanto tempo os filhos carregarão as culpas dos filhos. É isso que eu ia falar. São gerações, como é que é? Isso mostra que existe uma ressalva. Pagam até um determinado ponto. Não, paga a vida toda. É com a vida que você quer dizer, você paga. Não, é assim. Esses filhos carregam até acabarem vossos corpos no deserto. Segundo o número dos dias que esperaste a terra, 40 dias. Ou seja, os filhos que já existiam também não vão entrar em Israel. E a segunda geração Só os filhos que vão nascer seria a terceira geração. depois do episódio. Não precisa ser terceira geração. Não, eu não sei como. Não, peraí. Digamos que tem o Avraham e Sara. Tem 3 filhos. Avraham, Sara e os 3 filhos não entram. Aí eles têm um 4º filho, um 5º, 6º. Esses entrarão. É disso que estamos falando? Não, porque senão... Não. Senão não tem pergunta. É uma nova geração. Bravo. Ou seja, Peraí. Só dos presentes, ele era contado pelo Aquele pessoal que estava ali no momento presente, adulto, criança, jovem, não importa. Se tivesse alguma grávida, também se Não, o bebê está salvo. Esse vai entrar. é a geração que assistiu. A geração que coparticipou. Mas aí resta uma pergunta. Essa é a pergunta da aula. Os filhos pagam pelo erro dos pais? Mas essa é a pergunta. E um bebê de 1 mês paga também, sem entender nada? Paga porque vive com eles no deserto, sofre no deserto 40 anos, está escrito, está aí. Então o erro do pai vai decair sobre o filho enquanto estiverem vivos. Agora, o 5º filho, que foi o exemplo que o Davi colocou, Vai que sofrer nasceu, também. que nasceu um dia depois, mas que nasceu um dia depois do evento, vai sofrer da mesma forma, Os ser 40 influenciado anos. da mesma forma, mas ele vai ser salvo. Na lei do deserto. Por que não foi o do pai? Ele estava presente também. Vai sofrer. Não, mas Estava presente, ele também. uma criança de 12 anos chorar o quê? Viu o pai chorando, foi chorar junto. Agora, o erro foram dos adultos. O erro foram dos adultos. Os filhos, o que tem a ver com isso? O que tem a ver? E o Rabino Hirsch entendeu que aqui tem uma... Ele elegeu esse capítulo aqui como um capítulo crucial. E vamos ver por que ele elegeu isso.
castigo não entrarem prontamente na terra de Israel, e sim depois de 40 anos perambulando no deserto, 1 ano por cada dia, certo? O Rabino Rish diz o seguinte: a relação numérica de 40 em relação ao pecado e ao castigo é para conscientização e techuvá. Então, eles sabiam que, por que eu vou ficar agora 40 anos? 40 anos dando volta, parece não era tão longe, já poderiam ter entrado em Israel. Mas por quê? Lembra daqueles 40 dias que vocês ficaram esperando os espiões? O que deu na volta do espião? O que deu? Será que nós vamos conseguir? Olha que eles falam, olha o tamanho da uva. Olha o tamanho da tâmara. Olha o tamanho de não sei o quê. Então, o que vamos fazer? Será que Deus tem condição? Como se Deus tem condição? As coisas bárbaras. E o Caleb Ben Yefuneh falou, Ale na Ale. Não, vamos fazer aliar. Não desencoraja a gente não. Tá bom, mas 10 mais forte que 2, a comunidade toda da época chorou. E aí, o 40 anos agora ficou na cabeça a teshuvá. Eu poderia me alongar com outros comentaristas que tem 40 dias do mês de Elul até Yom Kippur. O número 40 em si é um número que vale a pena a gente investigar, mas não é o tema do Rabino Rish, que ele não entra muito na linha da numerologia. Ele apenas faz uma relação do 40, do pecado ao castigo, para conscientização, teshuvá. Portanto, para ele, esse 40, ele tem um objetivo educacional. Olhem, por que os filhos pagaram pelos erros dos pais? Diz o Rabino Rish, a longa viagem de 40 anos pelo deserto serviu para os filhos imprudentes para uma grande berachá e sucesso. Para eles não foi pecado. Por quê? Pois durante todos esses anos, internalizaram o espírito da Torá e adquiriram confiança em Deus, através da rica experiência e estudo diário da Torá com Moshe. Ou seja, olha o que o Rabino Rish fez. Ele mudou completamente, na visão dele ele muda. 40 anos já não é nem castigo. 40 anos é uma benção. Primeiro que eles aprenderam aonde estava o erro. Segundo, Deus entendeu que o povo estava despreparado para entrar na terra de Israel. Que haveria necessidade de um investimento na área educacional e espiritual. Então os 40 anos, que parece ser castigo, não é castigo, é uma benção. Ou seja, se eu tenho oportunidade de aprender, aprender não pode ser considerado castigo. Aprender é uma benção. E aí, estar no deserto não era castigo. Por quê? Estar no deserto é estar na companhia de Moshe. Estar no deserto é comer man todo dia. Estar no deserto é ver as nuvens que protegiam a Israel todo dia. Estar no deserto significava beber água do poço de Miriam. Estar no deserto significava Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Eles ouviam tudo que Deus falava para Moshe, e Moshe falava Daber el bnei Israel ve'amarta lehem ve'asu lahem tzitzit. Vamos falar do tzitzit, vamos falar de não sei o que, vamos falar do Shabbat, vamos falar do caché. Já que nós vamos ter que ficar junto, nós vamos ficar junto para estudar. Não ficaram 40 anos presos, ficaram 40 anos vendo a Kadosh Baruch Hu fazer milagres ao redor deles. 40 anos de uma grande escola. Diz o Rav Rish, como assim? Porque os filhos pagaram pelos erros dos pais?
pagaram com uma grande educação, pagaram com uma grande experiência. Até aqui, diz o Rav Hirsch, não houve nenhum pagamento. Ele está fortalecendo o povo. Então ele continua e diz: ele cita o livro de Devarim: não se fará morrer os pais pelos erros dos filhos, e nem os filhos pelos erros dos pais. Cada homem, pelo seu pecado, morrerá. Ou seja, não. O episódio dos Meraglim não é um episódio em que existe causa e efeito no erro do pai, até mesmo porque a Torá deixa claro: pai não influencia filho, filho não influencia pai, cada um tem a sua conta corrente. Aliás, na liturgia judaica mais ashkenazi, tem uma brachá que o pai faz no bar mitzvah do filho: Baruch sheptarani me'onsho shel zeh. Que a partir de agora, ainda bem, me livrei, né, da conta corrente dele aí, do meu moleque. O moleque agora, meu amigo, você administra a sua conta, entendeu? Você é responsável, você administra a sua conta. Cada um na sua, ponto. Diz o Rav Hirsch que cada um na sua se aplica. Por quê? Porque existe no episódio dos Meraglim uma nítida impressão que aos 40 anos, ao invés de ser castigo, é uma bênção. E constatamos isso, porque internalizaram o espírito da Torá, adquiriram confiança em Deus. Ficar com Moshe Rabbeinu 40 anos, porque quanto tempo levou as 10 pragas do início ao fim? 1 ano. Agora, você tem a oportunidade de ficar com Moshe Rabbeinu 1 ano, é muito. Queria dizer, se a gente pudesse ficar 1 ano com Moshe Rabbeinu, a gente ia ficar diferente. 40? 40 anos com Moshe Rabbeinu? Né? Que curso é esse? É doutorado do doutorado. 40 anos? Sim. É impressionante, está na Torá, né, no Devarim, no capítulo 24, e esse conceito demorou, faz 250 anos, mais ou menos, que ele começou a aparecer no mundo ocidental, com Beccaria, e ele formulou isso como um conceito dentro do direito penal, o princípio da incomunicabilidade das penas. Então, alguém é condenado por um ato ao ilícito penal, então a penalidade, aquele imposto, não pode se transmitir para os seus filhos. Antes era comum no mundo ocidental. Quer dizer, na Torá isso daqui já está milhares de anos e há 200 e poucos anos que surgiu no mundo ocidental esse conceito. Então, agradecemos aí ao Devarim, né, ao Rav Hirsch, e o importante, aquilo, só para voltar, vamos voltar, aquilo que a gente viu logo no início: carregarão vossas culpas até acabarem vossos corpos no deserto, segundo o número dos dias, 40 dias por ano, um ano por ano, levarei vossas iniquidades, 40 anos conhecereis a consequência do vosso afastamento de mim. O vosso afastamento necessita de um reparo. O reparo chama educação, ponto. Chuvá. Não tem outra. Não se joga para o filho o erro do pai. Se joga para o filho agora: olha, eu preciso trabalhar na educação de vocês. Não dá para continuar assim. Vamos ter que reverter esse quadro. Ponto. É isso que o Rav Hirsch está falando. O Rav Hirsch deixou isso muito claro. Parece que está tudo resolvido. Parece. Então, muito bem. Quando alguém falar para vocês que 40 anos de deserto foi um castigo, a gente vai falar: não, segundo o Rabino Hirsch, não foi um castigo. O castigo foi não entrar prontamente em Israel. Isso foi um castigo para aquela geração que não só não entrou prontamente, nem 40 anos depois eles entraram. Eles estudaram, viram, mas não entraram.
Os outros estudaram, viram e entraram. Quem fez, pagou. Quem não fez, estudou e não tem nada a ver com isso. A geração que entra em Israel, uma geração totalmente isenta da desconfiança. Nós herdamos um pouco da desconfiança. Desconfiamos da sombra. Faz parte. Né? E o capítulo, como que você combate a desconfiança? Um estudo. Sim. Que são filhos imprudentes? Não, os filhos imprudentes seriam os filhos, né, que seguem o erro dos pais. Que seriam, no caso da citação da Torá, os filhos que já viviam que já viviam na época do episódio dos Meraglim, dos espiões. Já estavam vivos. Meraglim são os espiões. A gente pode dizer que eles eram crentes. Internalizar, colocar para dentro. Eram crentes, a gente pode dizer. Por quê? Essa é a geração que entrou. Por crentes, Eu também li que quando a geração seguinte continua com o mesmo erro dos pais, essa geração é como se relaciona à educação, porque, vamos supor, a gente vê muito assim, essa coisa na família, o pai que é um criminoso, aí o filho é criminoso, o filho do filho é criminoso, então nunca eles saem daquela forma de viver. E eu li uma vez que a geração seguinte, ela paga quando ela permanece no mesmo erro do pai. Sim. Mas a partir de que ele mude esse caminho, ele tem a chance de... Aqui está claro isso, que quando você leva para a educação, há mudanças. E é isso que aconteceu. Para o Rabino Hirsch foi importante esse episódio. E por que ele pegou esse episódio? Porque ele viu a transformação de um povo. Nós, se fôssemos direto para Israel em 2 anos, nós talvez sairíamos de Israel muito mais rápido do que a gente imaginasse. Mas não é só sair de Israel que nos preocupa, é sair da Torá que nos preocupa. Né? Quando você tem um processo de 40 anos, de convivência com Moshe Rabbeinu, de convivência com toda aquela estrutura divina, então, isso não é castigo, isso é uma brachá. Ficar 40 anos com Moshe Rabbeinu, para mim, é um deleite. Moshe Rabbeinu, 40 anos, imagina um grande rabino, você poder ficar com ele 40 anos, dia e noite, ouvindo as aulas dele, ouvindo os ensinamentos dele, tudo que ele fala, tudo ele... não, para mim seria um top, né? Então ele falou, olha, um filho não seguirá o pai se você ir por este caminho da educação. É simples, é muito simples. Ora, se eu faço uma recondução de uma família, eu só poderei fazer quando os filhos estão recebendo isso aqui. Se não, a tendência muito provavelmente era de prosseguir o erro. Mas não vai prosseguir o erro porque eles trabalharam nesta linha da educação. 40 anos de escola, de presença constante com Moshe Rabbeinu. Isso não é castigo. Sim. Alguém aqui? Não. Agora vamos refletir um pouco sobre os 40 anos. Como esses 40 anos não podem ser considerados castigo, diz o Rav Hirsch. Eu vou provar para vocês, diz o Rav Hirsch, que 40 anos não são considerados como castigo. Por quê? Está escrito da própria Torá. E te recordará de todo o caminho pela qual te levou o Eterno, esses 40 anos, para saber o que estava em teu coração, se guardarás o mandamento ou não. Nítido, que os 40 anos, eram 40 anos que havia uma prova, uma lição. Deus queria saber o que a gente tinha no coração, se vocês vão seguir. Não, aprenderam? Ainda não? Vamos lá, mais um pouquinho, dá mais mano para ele, que ele ainda está em dúvida, né? Como a gente sabe que o man foi, na prática,
um teste de emuná muito grande para o judeu. Mas imagine vocês, que eu falo que o sustento da pessoa vai estar na porta dele amanhã de manhã. Mas como assim na porta? Não, para de brincar, vai. Não, vai estar na tua porta. Você abre a porta, está lá o café da manhã, né? Você vai no hotel, pede, eu quero serviço no quarto, né? Café da manhã, na bandeja, bonitinho. Você abre a porta, tá lá, milkshake e tal, tudo bonitinho lá. Como é isso? O povo judeu duvidou. Não acredito. Ou falaram que a parnassá da pessoa vai estar lá no salão da sinagoga. Fica tranquilo que está lá. Ah, vai. Aí eles foram lá, estava lá. Ah, está lá o cheque. Imaginou uma sinagoga que emite cheque? Ah. Se sim, iam ficar lotado a sinagoga, né? Não ia ter nem lugar na cadeira. Aí, sinagoga emitindo cheque, né? É o baú da felicidade. Já não falam por aí que é a sinagoga do Silvio Santos. Então, pronto. Então, aí ele vem aqui, pega lá, chequinho, 25 mil reais. 25 mil reais, ganhou. Tá. Aí, que eu ganhou. Tá. Não, aí vai outro, 25 mil. Aí rapidinho isso aqui vai se passando. E todo mundo vai. Aí fala para eles, ó, pessoal, estão felizes? Moshe Rabbeinu, você é o máximo. Best of the best. Mas ó, no sábado não tem chequinho. Por quê? Perdi 25 mil? Né? Ele não fala o quanto ganhou de domingo a sexta. Ele fala, perdi 25 mil? Na sexta-feira ele recebe 50. Pois é. Aí eu falei, não, tá bom, você não vai perder. Você não vai perder, porque na sexta eu vou te dar 50. Ah, na sexta dá 50. Ó, isso aqui está furado. Os 25 eu não acreditava, mas domingo aconteceu, segunda, terça, quarta, né? Ferro na bucha. Tá acontecendo. Agora, sexta-feira, porque tem o tal do Shabat, vai vir o dobro, vai, Moshe, tirando onda na minha cara. Foi lá na sinagoga, pegou o chequinho, 50. Formidável. Maná em dobro. Impressionante isso. Esse homem fala e acontece. Esse Deus é fantástico. Shema Israel, está todo mundo fazendo amidá, todo mundo rezando. O que é balançar? Você vê um ortodoxo balançando muito, ele fala, o cara ficou louco. Todo mundo balançou no deserto. No deserto está todo mundo assim. Agora chega no sábado, aí fala, mas será que realmente no sábado não cai mesmo? Ah, vai. Eu estou achando que é um astro. Tem Deus, não tem Moshe, não tem nada. Papo furado. Vai cair, o pessoal está mais querendo que a gente não ganhe tanto. Foram lá no sábado, desconfiando. Ficou lá. E o Moshe Rabbeinu, seus bobos, vamos embora, vamos fazer o Kiddush, não vai cair nada hoje. Vamos cantar Shalom Aleichem, sai daí que não vai ter. Nada. 40 anos você trabalha Shabbat. 40 anos você trabalha outros conceitos. Isso não é castigo. Isso é para ver o que estava no teu coração. Eu já entendi que não vai ser automático. Eu já entendi que tem que ter um trabalho, tem que ir lá, porta a porta, mostra e vê, e tira a dúvida, e tira a desconfiança, e mais um pouco, eu já sei. E se guardarás os mandamentos ou não, eu vou perceber. Eu vou perceber para quem eu vou entregar a terra de Israel. Eu vou perceber para quem será esse povo de Israel. Agora eu tenho um investimento em educação de 40 anos, ponto. Então, o texto permite, de fato, a gente entender que esse 40 é um 40 anos de escola. Como eu falei, humano. Milagres da roupa. Você sabe que a roupa não ficava velha, não precisava mandar lá para o Sencasec, né?
Fica tudo direitinho. Crescia junto, já imaginou? O Moche, meu filho, está lá com aquela camisa e vai crescendo junto a camisa. Isso é contrário, toda hora. Não, se tivesse um shopping lá, perderia dinheiro conosco. Então, só pronto. Então, isso é, na minha opinião, 40 anos de fortalecimento da Emuná. Então, 40 anos em nenhum momento passa pela nossa cabeça que eram 40 anos de castigo, e sim de educação. Agora, o castigo existiu para aqueles que cometeram, só para aqueles que cometeram e participaram da histeria, do choro, foram coesos aos 10 meraglim, não entraram em Israel e terminaram a sua história lá no meio do deserto. A nova geração, que também ficou uns 40 anos. Então eles pagaram o erro dos pais. Não pagaram o erro dos pais nenhum. Eles ganharam uma brachá, porque eles estarão preparados educacionalmente para a missão. Aquela turma, não. Tudo bem? O milagre do pé é o seguinte: imagina você andar 40 anos com o mesmo sapato. Isso Aliás, eu quero que vocês me expliquem, esse setor daqui, por que vocês gostam de comprar tanto sapato? Não, porque eu não consigo entender, porque assim, eu estou pegando uma amostragem que é a minha esposa, né? Ela sempre vem com uma sacola com um sapato. Eu falei, mas quantos pés você tem? Eu já não sei mais, porque é mais um sapato. Outro sapato. Pois é, eu sei, as explicações são fantásticas, né? Então esse é esse milagre do pé. Pergunta, quem de nós homens não gostaria que esse milagre voltasse urgente, né? Que é para parar com compra de sapatos, né? Mas Agora, o milagre dos homens é tênis. São os tênis. Acho que os sapatos vocês ficam por eles. não, eu vou confessar, já que vocês estão querendo empatar a partida, né? Isso. Vocês querem empatar a partida. Por exemplo, eu tenho um problema, pronto. Para você, eu tenho um problema que se chama gravata. Gravata. Eu tenho um problema. Eu adoro gravata. Pois é. Aí, então minha esposa compra sapato e eu compro gravata. Mas é diferente. É diferente. A gravata é muito mais séria. Né? Aí é diferente. Ela chega e fala, mais uma gravata? Aí eu só falo, mais uma parte do sapato. Aí eu falo, mas não é a mesma coisa que o sapato. Aí, como você falou, você não falou que tem uma roupa e o sapato tal? Eu falei, tem um terno e uma gravata tal. Eu desenvolvi a minha defesa com a gravata. Eu tenho uma tese do sapato, porque as mulheres não reclamavam no deserto. Porque quando elas olhavam para o pé, o sapato tinha o estilo que elas queriam. Pode escrever. Sim. Oi? Isso não vai ter fim, então? Não vai ter? Bom, então, se a gente continuar assim, era melhor estar ali, viu? Era melhor. Já para o fim da aula. O senhor não respondeu dos tênis. Eu não entrei muito no tênis porque eu não uso muito. Eu sou mais clássico. Aliás, quando eu vou para algum lugar que eu posso usar tênis, aí tem um tênis que minha esposa comprou numa viagem faz 10 anos. Então tá intacto. Usar uma vez por ano. Tá bonitinho, né? Se bem que os meus filhos falam, pai, esse tênis está careta.
Aí eu falei, não, tá tudo certo, não, tá ótimo. Não, mas pai, isso não se usa mais. Mas como usa? Tá novo. Bom, Jeremias, Ermial, Jeremias, Ermial em hebraico. Escreve o seguinte: naqueles dias não mais se dirá, os pais comeram uvas ácidas, mas os dentes dos filhos é que foram estragados. Em vez disso, cada um morrerá pelo seu pecado, e aquele que comer uvas ácidas terá os seus próprios dentes estragados. Essa frase do Ermial, ela é clássica. Clássica. Ou seja, comeram uvas ácidas, mas os dentes dos filhos é que foram estragados. Ou seja, naquele dia não mais se dirá isso. Em vez disso, cada um morrerá pelo seu pecado, e aqui... Que dias é esse que o profeta Jeremias está falando? Sobre que dias o filho paga pelo pecado do pai? E que dias são que o filho e o pai, cada um paga pela sua conta corrente? Quando a gente aplica um caso, quando a gente aplica o outro caso. O profeta Jeremias não deixou claro. Ele falou em épocas, ele falou em momentos, naqueles dias não mais se dirá. E os nossos sábios, em cima do profeta Jeremias, uma vez que o Rabino Hirsch foi brilhante no meu entendimento, porque ele pega o episódio dos mensageiros e define que quem fez o erro pagou, quem não fez o erro tem um momento da teshuvá para, na educação, não seguir a corrente dos irmãos, ou dos pais, ou dos vizinhos, ou dos amigos, etc, etc. É só com a educação, como uma ciência de transformação, é que você não segue o fluxo do erro. Tá? Tudo bem. Mas e aqui, o profeta Jeremias deixa uma mensagem de épocas. Existem épocas que o filho, sim, vai pagar pelo erro do pai, e tem uma época depois que não. Explicaram Jeremias da seguinte forma: filho vai pagar pelo erro do pai quando são pequenos. E quando crescem, eles têm a capacidade aí de crescer, de virar o processo. Ele pode mudar. Ele pode mudar. Hein? Tá ok? Mas você tem condições. Quando uma criança é pequena, ela não tem como sair de um erro de um pai. O erro do pai vai... Ele está olhando aquele, ele não tem ferramentas para isso. Quando ele chega numa idade maior, óbvio que não está contradizendo em nada o Rabino Hirsch. Se ele for orientado, educado, é óbvio, ele não vai ser na... Pois é, mas então... Pois é. Mas o que ele quis dizer é que os filhos pagam pelos erros dos pais, sim, quando são pequenos. Depois, quando cresce, ele pode corrigir isso. Mas enquanto ele é pequeno, ele não consegue corrigir. O esquema aí poderia ser enquanto são ignorantes, né? No momento que eles são parecidos... Qual a diferença? O Rabino Hirsch coloca um evento no meio, que é a educação, primordial para que haja um estado de mudança. Sim. Esse é o Rabino Hirsch. O profeta Jeremias fala em época. Em época, como se fosse uma coisa apenas temporal. E não é. Ou ele não induz que seja... Não, eu acho que o profeta Jeremias não está contradizendo, só isso. Ele fala apenas que a educação... Se eu pegar uma criança de... Olha o que o profeta Jeremias, eu acho, minha humilde opinião, fantástico. Se eu pego uma criança pequena e deixo ele numa escola judaica forte,
Aí quando chega 10 anos, mudo ele para uma escola Bandeirantes, vamos supor. Eu, naquele momento, no momento que ele cresce, eu tiro dele a possibilidade da transformação. Entende? Quer dizer, existem momentos, porque tudo bem, quando ele tinha 10 anos, o pai estava certo, o filho está certo. Mas quando ele vai crescer, que ele pode desenvolver, aí tiraram dele. Então, a época sim é determinante. É quando faz o bar mitzvah em diante, é que temos um problema. Eu já conversei com pais dessa comunidade, que falam, vou deixar na escola judaica até o bar mitzvah. Vou deixar na escola judaica até o bar mitzvah. Depois do bar mitzvah eu tiro. Aí eu falo, Aí depois que entrou o bar mitzvah, o cara tem a conta corrente dele, você tira. Aí você só vai dar débito à tua conta. Porque coitado do garoto. Mas ele muda. De quem paga pelo erro aqui? Né? A criança vai pagar pelo erro. Mas agora ele é maior de idade. Diz o profeta Jeremias, não. Aquele que comer uvas ácidas terá seus próprios dentes estragados. Quer dizer, eu tenho condição de falar com uma criança e falar, vem para cá. Eu posso motivar. Uma criança de 15 anos pode falar para o pai, não, eu quero ir na sinagoga, porque eu fui motivado. Aí o pai vai falar, mas ficou louco. Ficou louco. Que loucura sadia. Eu falo para o pai, bom, muito bem, e aí? Não, eu estou preocupado. Onde isso vai parar? Então você tem dois tipos de preocupação. Ou ele vai sexta-noite numa balada e se preocupa com o que ele bebe e como ele volta. Ou ele vai na sexta-noite ir na casa do Rabino Sami e se preocupa, o que eu falo para ele? Você tem dois tipos de preocupação. Eleja. Eu vou falar para ele. Eleja. Qual a preocupação que você quer? Se você me escolher, eu adorarei. Eu vou botar cada coisa, cada minhoca na cabeça do teu filho. Fica tranquilo, você não vai dormir. E parece que você vai dormir super bem, que se ele vai para a balada sexta-noite, aí você dorme bem. Eu não estou entendendo. Você vai tomar Lexotan se for na minha casa. E se for para a balada, você dorme. Eu não estou entendendo mais. É só assim que nós vamos provocar alguma discussão desse tipo. Porque não... Olha que não é só o Jeremias, hein? Não é só o Jeremias, não. Ezequiel. Diz Ezequiel, apenas a alma que pecar há de morrer. Mas palavras fortes, hein? Mas não posso mudar também, né? Foi ele que disse. Ah, bom. O filho não levará sobre si o pecado do pai. Nem o pai levará sobre si o pecado do filho. A retidão do justo estará com ele e a maldade do malvado estará com ele. Cada um. Isso quando? Quando mais velho. Mas até lá, sim, o filho carrega o pai. Porque é a semente. Onde você vai plantar? Se você está plantando nesse lugar, vai sair a árvore tal. Cresceu, você tem todas as condições de reverter. Por exemplo, digamos que eu tive... Tem alguns casos, mas eu passei por uma experiência de encontrar um jovem que não tinha feito o Brit Milá. Ele já tinha 15 anos. Foi todo um trabalho para ele fazer Brit Milá. 15 anos. Mas presta atenção. Eu não quero mais saber se os pais fizeram ou não fizeram. Os pais não fizeram com 8 dias, nem com 1 mês, nem com 2 meses, nem com 2 anos, nem com 3. Tudo o filho está pagando pelo erro do pai. Ah, bom. A história é longa. Bom, agora ele tem 15. Falei, querido, deixa eu explicar. Aí outro dia... Bom, enfim, Deus ajudou. Ele falou, Rabino, eu estou disposto. Agora o Sul América Saúde não paga. Pois tinha um outro tipo de problema, né? O Amil não cobre. Né? Você imagina, ainda liga para o Amil lá, 0800, não, a gente quer fazer Brit Milá, vocês cobrem, né? Não vai. Bom, então e agora o que eu faço?
E quem vai fazer? E como vai fazer? Bom, aí fala com o Morrel assim, aí o Morrel fala que precisa de anestesia, então precisa de um anestesista. Ah, bom, precisa de um anestesista, então tem que procurar um médico anestesista. Aí vai ter que ser no hospital, não pode ser na sinagoga lá do chequinho dos 25, não pode ir para lá, né? Tem que ser um outro lugar. Bom, aí você procura o lugar, aí tem uma clínica, aí você tem que ir o médico assumir, né, a responsabilidade, não é o Rabino Sami e nem o Morrel, né? A gente é convidado lá. Tá bom. Bom, quanto custa a clínica? X. Quanto custa o anestesista? Sedaká. Era um médico judeu. Quanto custa o Morrel? Sedaká. Ótimo, está ficando bom. O que eu tenho aqui? Tinha lá a despesa também de uma enfermeira, 2, 3 dias, alguma coisa e tal. Quanto deu? Não deu barato. Não deu barato. Bom, e agora? Vai ter que pagar ainda, tem 15 anos. Pois é, ele tem 15 anos. Aí eu falei para ele, agora vamos fazer, tal, você vai fazer isso, o médico vai vir te explicar, o Morrel vai vir, vamos fazer. Muito bem. Numa aula como essa, contei a história e pedi para cada um tirar R$50, porque eu tinha que pagar a clínica e tal. Na mesma hora, todo mundo tirou R$50, arrumamos o dinheiro. Então, no dia seguinte, levei, em nome do grupo de uma aula tal, que eles tinham arrecadado o dinheiro da clínica para aquele garoto. E o pai concordou? Hein? Se ele não fez antes é porque ele discordava. Ele teve autorização. Ele fez, o pai, eu acho que, bom, no caso particular, a mãe autorizou, o pai não estava na cidade, não sabíamos também onde estava o pai, então é uma história mais rebuscada. Mas você vê que o menino, com 15 anos, buscou a mudança. Então, o tempo, sim, é relevante. Há condição de mudar quando a criança chega a uma certa... Quando a criança tem 6 anos, e o pai encasqueta que não vai levar para a sinagoga, não vai vir para a sinagoga, e a criança vai pagar pelo erro do pai. Não tem jeito. Mas quando ele ficou maior, e eu posso chegar nele, eu posso chegar em você, dá para mudar, dá para reverter. E a gente tem que buscar esse pessoal para reverter. Entendeu? Então, hoje mesmo, sentei com uma criança, 12 anos, dessa sinagoga. 12 anos, pai, mãe. Onde está? Precisa reverter. E aí você consegue reverter. Mas então, aí você mesmo falou. O que eu quero dizer, tem um efeito da educação. Peraí. O Rabino Rish, peraí um minuto. O Rabino Rish bateu na questão educacional. Os profetas estão batendo na questão do tempo. Os profetas alegam que naquele tempo, se for mais velho, dá para reverter, mesmo com um erro lá de base do pai. Dá para reverter. Dá para reverter, ponto. Dá para reverter. Não é fim de percurso. Então tem 2 ensinamentos no encontro de hoje. Primeiro, paga aquele que faz, e aquele que não faz é resgatado pela educação. Então ele não vai absorver o erro do pai de forma alguma. Mesmo que você vai ficar 40 anos com um pai que desconfiou de Deus, isso, aquilo, ele está sendo trabalhado para não seguir essa desconfiança que o pai fez ou o irmão fez. Nekudá. Então os 40 anos de deserto, segundo o Rabino Rish, é uma brachá e não um castigo. Segundo ensinamento que não é do Rabino Rish e é dos profetas, existe um tempo. O tempo é assim, quando é criança pequena, não tem jeito. Todo o erro dos pais vai para a criança, não tem jeito. Mas quando ele fica maior, e maior é maior de idade nosso, né? Não é maior de idade de 18 anos, penal, civil, não. 13, ele pode reverter todo o assunto. Última fonte, diz o Rabino Rish, na verdade, é mais lógico e compreensível que os pais influenciem os filhos. É mais natural. Por isso que está escrito nos 10 mandamentos. Deus zeloso que cobra os pecados dos pais nos filhos. Sob 3ª e 4ª geração.
פוקד עוון על בנים, על שלישים ועל רבעים. Bom, como entender, agora para terminar, isso que o Rav Hirsch está falando? É super compreensível que o pai influencia o filho, que a mãe influencia o filho, é super compreensível. Isso pode ter efeito na próxima geração, na terceira geração, na quarta geração. Sim, é compreensível, se não houver o fator educacional que ele falou, e sim, se não tiver, em nenhum momento que ele tiver mais velho, um contato com alguma pessoa que possa resgatá-lo. Abrir os olhos, puxar. Dá mais trabalho, é mais difícil, mas... Às vezes a pessoa percebe por ela mesma. A pessoa sente por ela mesma e ela mesma busca aquilo. Às vezes o pai, a mãe, todo mundo é contra, não quer que você faça, porque é assim, que é assado, você quer, não sei o quê. Mas a pessoa, ela quer. Eu sinto que esse é o meu caminho. E ela pode ter 15 anos, 16 anos. Eu já vi casos de 15 anos também, 13, 14 anos, que os pais não eram religiosos nem a... Ah, sim. Direto. Mas teve uma influência de alguém de volta. Ainda tem que vir alguém cutucar. Sozinho, não. Tem. Se ele ficar sempre sobre a influência da família, Sim. ele vai ter uma outra... É natural. Ele vai pagar pelos erros do pai sempre. Agora, é natural. Gente, tentem entender isso aqui. É compreensível que os pais influenciam os filhos, é mais natural. Sim. Tá? Seria o ideal. É muito forte. Hoje é tão difícil. Agora, Mas influenciar de maneira boa. isso que eu ia falar. É mais natural e é da maneira positiva. A gente esquece que a maneira negativa tem a mesma força. É igual. Posso influenciar como pai para o caminho A ou B. E Deus zeloso cobra o pecado dos pais no filho, porque é natural que o pai influencie o filho. Então a responsabilidade, na verdade, é do pai, da mãe. Claro que sim. Até uma certa idade. Depois dessa idade, nós temos condições de cobrar desse filho uma independência de posição, uma independência de postura. Sim. Quando escreve que cobra, não diz que impõe o castigo dos pecados. É isso que nós temos que entender. Não, cobra. Não é ir achar que vão pagar certamente, mas que o fato dos pais terem feito esses pecados vão por maior propensão para os filhos de terem esses mesmos pecados. Então, não quer dizer que é imposto. Então, a lei do determinismo aqui é livre-arbítrio de novo. Ah, sempre, depois de mais velho. Porque com criança não tem. Se você pega uma criança 4 anos, que o pai não vem à sinagoga e vai para a praia no Shabbat, a criança está indo atrás do erro do pai. Não tem jeito. Não tem. Por exemplo, a criança morre bem jovem, morre com 7 anos, 8 anos. Ele vai, infelizmente, se ele não teve esse direcionamento, ele vai parar, Mas é difícil. Aí é um outro capítulo. Não vamos entrar nesse capítulo, é muito... É forte. Mas existem situações em que há uma punição por várias gerações seguintes? Tem, por exemplo, falamos isso na sinagoga. Eu vou falar um exemplo concreto. Na sinagoga, né? Nós estudamos as leis judaicas, né? A gente vai passando o Shulchan Aruch e tal. E agora estávamos estudando as leis de relacionamentos sexuais. Chegamos nesse capítulo. Já falamos de Shabbat um pouquinho, Tzitzit, Tfilin, Halachot de Rosh Hashanah, Shofar, Sukkah, Kippur. Essa parada é para procurar as palavras certas para eu dar o exemplo. Aliás, a aula foi muito elucidativa.
eu estou tentando agora também buscar as palavras certas, porque aqui já estamos com um público de homens e mulheres, né? É diferente. Lá eu só estava com homens, então é diferente. Então eu estou procurando as palavras certas. Bom, já. Então, caso concreto, né, que pode permanecer para segunda, terceira, quarta geração e para a eternidade. Às vezes tem erros que não tem solução. Por exemplo, tem um casal, e aí houve uma traição, uma infidelidade conjugal, e a mulher ficou com outro, um amante, sei lá como se chama, né? E aí descobriu-se, a mulher ficou grávida. Uau! A lei judaica agora fala, e agora? O que fazer? Esse é um dos casos que a lei judaica fala que o filho que nascer, em hebraico, se chama mamzer. Chamou o quê? Mamzer. Eu não sei, a tradução do português não me agrada. Não. O mamzer, no conceito judaico, é filho de uma relação ilícita. Pronto. Ilícita. Agora, o menino, está escrito na Torá, Lo yavo mamzer bikal Hashem. O mamzer não pode mais se casar numa sinagoga. Ponto. Misken. Pois é. Eu falei que vocês iam... Questione o Rav Hirsch, né? Mas olha, aí... Eu sugiro todo mundo frequentar a sinagoga diariamente, está tendo aula das leis judaicas. Isso aqui só foi um momento de propaganda. Porque você acha que eu vou acabar agora? Mas esse é um exemplo concreto, Daniela, esse é um exemplo concreto, que um erro de pai não tem solução. Nesse caso, sim, porque Deus é zeloso, que cobra os pecados dos pais nos filhos, sob terceira, quarta geração, 3 pontinhos, sempre, não tem saída. Aí, vocês vão falar o quê? Como é que fica? Como a gente aprendeu com o Rabino Hirsch. Peraí, gente. Não fica, vocês ficaram incomodados, né? Mas isso é um assunto que está acontecendo direto na sociedade. Direto. E aí? Sabe o que está acontecendo na sociedade? Eu vou falar. Nós, rabinos, somos incompreensíveis. Nós, rabinos, nós não somos humanos. Então, o que nós temos que fazer? Concordar com o desrespeito à família. Nós temos que procurar uma solução para o erro, relativizar o erro, ficar acanhado com um acerto, não negocio valores. Quem errou, errou. E esse erro passa para os filhos. Não, mas isso eu não vou mudar a Torá. Querem mudar a Torá? Mudem, eu não. Ação preventiva. Quando pegamos os jovens que vão casar, temos que falar sobre uma série de responsabilidades do homem para com a mulher, da mulher para com o homem. Ele tem que jogar limpo. Por exemplo, não há mais cabimento um rabino ser um burocrata de cartório.
Se a vida é um rabino que vai casar, uma semana depois ele aparece no casamento. Não dá. O rabino tem que ter um vínculo com o casal de noivos 6 meses, 4 meses, para passar. Prevenção. Não tem jeito. E rezar bastante. Rezar bastante. Então, está aí um erro que passa para os filhos. Os filhos não estavam nem aí, coitadinhos. Nasceu de uma relação ilícita. Ponto. Quem fez a relação ilícita? Os pais. Mas por que eles fizeram? Livre-arbítrio, liberdade, isso, aquilo. E você, mas assim não vai dar, hein? Olha como o mundo está, tudo liberdade. Liberdade. Mas que liberdade? Não. Os filhos são considerados mamzer, e o mamzer não poderá casar na sinagoga. Culpa de quem? Do garoto? Não. Culpa do rabino? Não. Culpa dos pais. Mas ele continua sendo judeu. Ele é judeu, mas ele é mamzer. Mas e o avô? Coitado. Ele vai botar tefilim, ele completa minhama, ele é um mamzer. Ele vai querer casar. Ele não vai poder. Ele vai olhar para o pai dele, para a mãe dele, o que vocês fizeram comigo? Mas tá bom, o que você quer que eu faça? Eu não fiz. Então está aí um erro, que é, por exemplo, outro erro transmitido, aconteceu um casal em Israel, recente, no Beit Din. Quem foi um infiel foi o marido agora. Aí, ele que traiu. Muito bem, agora, o que aconteceu? Com quem ele traiu? Ele contraiu AIDS. Aí, não parou aí, não parou. Os rabinos têm culpa de tudo. Né? Aí, ele continuou com a mulher dele, né? Porque passou, o neném nasceu com AIDS. Que culpa tem o menino? Culpa do rabino. Mas que eu fiz? Então, tem situações que a gente gosta ou não das nossas fontes, as nossas fontes são divinas, inteligentes. A lei foi feita para moldar os seres. A gente quer descumprir a lei, quer botar outra no lugar, o que foi colocado no lugar já estamos vendo o que está dando. E o aborto? Como é que ele é considerado? No caso O aborto é assassinato, ponto. Em raras exceções, como é para salvar a vida da mãe, aí nós fazemos uma intervenção. Mas isso está mudando, né, Rabino? Porque era no nascimento, não era na concepção. Quer dizer, a alma, o ser, era no nascimento, não na concepção. Tanto é que nos primeiros meses, nos primeiros 40 dias, é um nada. já era considerado. É o nosso texto, está no nosso texto. Depois que tem sangue circulando, não é colocado no livro. Bom, Esse é outro tema. o aborto é outro tema, mas eu estou mostrando, vamos retomar e terminar a aula. Ora, o que eu acho mais importante é porque a Daniela perguntou, dá exemplos de pecado que passa para os filhos e... Então eu trouxe 2 exemplos concretos. Não tem solução. E não adianta apontar o dedo para os rabinos. A gente está aqui estudando, todo mundo compreende que o rabino não tem nada com isso. Mas a pessoa que está envolvida diz que a culpa é do rabino. O rabino podia resolver, mas não dá para resolver isso. Não dá para resolver. Pois é, ninguém pensa. Então, sim, existe casos
que cobram os pecados dos pais nos filhos, sobre terceira e quarta geração, 3 pontinhos, quinta, sexta, não tem saída. Mamzer é um caso. E esse caso que agora acabo de ver num parecer de um Bedin, numa cidade de Israel, outro, é o cara que foi fiel, e tudo tem a ver com a relação sexual, né? Sempre, os melhores, infelizmente, os melhores exemplos desse item é sempre em volta da relação sexual, sempre. Nesse caso de doença, o que tem a ver o Bedin com isso? Já estava... Mas alguém tem que levar a culpa. Pois é, alguém tem que levar a culpa. Não, mas alguém tem que levar a culpa. Você acha que ele vai falar, eu errei? Ele nunca vai falar que eu errei. O mamzer não pode casar com ninguém. Pela lei judaica, Shulchan Aruch, pela lei judaica, o mamzer só pode casar com a mamzeret. Pois é. Não tem saída. Não tem. Agora eu vou fazer um anúncio no Facebook. Alguma mamzeret está à disposição? Não tem jeito. Mamzer. Mamzer. Não tem fim. Não tem. Mamzer com mamzer produz mamzer ao quadrado. Última pergunta e vamos encerrar, vai. É que eu me pedi, nesse caso, no segundo caso que o senhor mencionou, do marido que traiu a esposa, contraiu AIDS, e esse bebê era filho do casal? Do casal. Do casal. E esse filho também está desqualificado? Não, ele não é mamzer, ele só está com AIDS. Eu não sei o que é pior, melhor. Tá? Não, ele tem. O mamzer põe tefilim, completa minyan, tá tudo, mas ele é um mamzer. Mas também ele pode ser contado? Sim. No minyan? Sim. Porque ele não é até a 10ª geração que ele entrará na congregação. Não, ele não entrará na congregação, a palavra não entrará na congregação se chama casamento. É casamento. Isso que significa não entrar não é que ele não pode entrar na sinagoga. Não, mas ele não pode ser contado no minyan? Pode. Ele não entrará na congregação, é uma expressão literária para dizer ele não poderá casar. Então não poderá ter filhos legalmente. Não pode. Eu entendi que nem era contado. Não. Bom. Não altera em absolutamente nada, embora para o Kohen tem mais proibições. Tá? Para o Kohen tem mais proibições. Gente. Não vi. Se o casal adota uma criança. Adotou uma criança. E essa criança você não sabe a origem. Eu não consigo ver. Não consigo. E quando não se sabe a origem da criança? Da criança adotada. Não pode adotar assim. Não pode adotar dessa forma. Porque quando se adota, você tem que primeiro saber se é judia ou não. Não é judia. Não. Então, recomenda-se que não seja judia para evitar exatamente esse tipo de coisa. Mas se ele é adotado como judeu, fez bíblia lá e tudo. Ele é judeu 100%. Adotado é judeu? Não. Adotado, Vou repetir a pergunta. O adotado, a criança adotada, adotou numa maternidade ou numa casa de um orfanato, enfim, não sei, criança pequenininha, tal, lá no Rio Grande do Norte. Ele foi para lá, pegou uma criança. O local que trabalha com adoção de criança sabe. O pai é esse, a mãe é esse, tal. Mesmo que a mãe teve relação
com outra pessoa. Eu não entro em detalhes porque todas as leis de Mamzer é para dentro de Am Israel. Então, por isso que se recomenda para quem vai adotar, para evitar toda essa complexidade do Mamzer, adotar um não judeu mesmo. A única coisa que esse não judeu cresce, né, ele faz Brit Milá quando pequeno, né, se for homem, e quando chegar na maioridade do Bar Mitzvah, ele terá que fazer uma conversão. E a partir do momento quando ele faz a conversão, acabou. 100% judeu, não tem nada impedindo este que é adotado para nada. Ele será judeu 100%. Nada. Se a mãe decide fazer uma produção independente. Não, gente, aí vamos fazer uma coisa. Numa outra aula, a gente abre para esse ping-pong, porque o ping-pong às vezes é bom porque interage, etc. Mas aí eu vou entrar para outro caminho, o caminho é completamente diferente. Encerro a aula reforçando o Rabino Rish, 40 anos do deserto. Foram 40 anos de educação, 40 anos de privilégio de ter Moshe Rabbeinu ao lado dele, de privilégio de ver milagres diariamente que fortaleceram a confiança em Deus, e o que apareceu ser 40 anos de castigo, foi 40 anos de presente, porque tivemos Moshe Rabbeinu mais tempo conosco. Baruch Adonai Leolam, amém e amém.